Meus amados irmãos, Isaías, capítulo de número 50, nós vamos estar lendo Isaías, capítulo de número 43, melhor dizendo, e o versículo de número 3, livro que leva o nome do profeta Isaías, capítulo de número 43, e o versículo de número 13. Eu quero que você que está em casa e tenha a oportunidade de ter uma Bíblia próxima a você e puder abra a sua Bíblia comigo e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Diz assim, Isaías capítulo de número 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Glórias a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu quero dar um tema a este estudo bíblico, a este ensinamento. E o tema que eu quero dar para esse ensinamento é: Deus está no controle de tudo. O tema do ensinamento de hoje é: Deus está no controle de tudo. Aleluia. Eu creio que só com a leitura oficial desse texto, de Isaías 43, já dá para acalmar a nossa alma, já dá para aliviar a tensão que há em nossos corações. Quando nós vemos Deus se manifestar por meio do profeta Isaías e dizer para a nação de Israel, porque é muito importante nós entendermos que o livro do profeta Isaías, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é do capítulo de número 1 ao capítulo de número 39. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 39, só profecia de consequências. Só o profeta Isaías sendo instrumento por Deus, falando de profecia contra Damasco, profecia contra Moabe, profecia contra Efraim, destruição dos sírios, profecia contra Egito, profecia contra a queda da Babilônia, profecia contra Dumá, profecia contra Arábia, profecia contra Tiro. Só profecia de consequências duríssimas das atitudes das pessoas. No meio das profecias, das ruínas e destruições, das consequências das atitudes do povo, também entrou a nação de Israel. Do capítulo 1 ao capítulo 39, Israel vai ouvindo os ais de Deus. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. Aleluia. Só que quando nós adentramos o capítulo 40 em diante, agora o profeta vai ser usado por Deus para falar dos livramentos que Deus vai dar, para falar da restauração de Israel, para falar da restauração inclusive da terra. E é muito importante a gente entender que quando chegamos no capítulo 43, quem leu do capítulo 1 até o capítulo 39 já está apavorado, aterrorizado, dizendo: meu Deus, eu só ouvi ai de fulano, ai de Deltrano, eu só ouvi que Deus vai
virar o negócio de cabeça para baixo. Eu ouvi dizer que Deus vai fazer tanta coisa. Aí no capítulo 43, versículo 13, Deus se manifesta e diz assim: mas fica tranquilo, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, aleluia, e não tem ninguém que escape das minhas mãos, está todo mundo no controle ainda das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Aleluia. Em outras palavras, sabe o que é que Deus está dizendo? Porque quando Deus usa essa palavra, o eu sou, isso aqui é profundo. É a mesma palavra que ele usa quando ele fala para Moisés em capítulo 3 e 4 de Êxodo, quando Moisés está preocupado como é que eles vão para o deserto, como é que nós vamos sair sem água, sem comida, sem eira nem beira. Aí Deus diz: vai lá, diz ao Egito e diz a Israel que eu sou o que sou, eu sou o que eles precisarem que eu seja, eu sou aquele que tem todo o controle nas minhas mãos, eu sou aquele que ainda é o Deus da providência, eu sou o Deus que ainda provê no meio da necessidade e no meio do deserto. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é: Deus está no controle. Porque tem muita gente achando que Deus perdeu o controle das coisas, e Deus não perdeu. Tem muita gente achando que Deus simplesmente virou as costas para a terra ou para o povo daqui e estão fazendo o que querem com o nome de Deus, com a igreja de Deus, com a natureza, e tudo está certo. Não, Deus ainda continua com o controle de todas as coisas nas suas mãos. O que é controlar? Controlar é dominar. Controlar é governar, controlar é exercer, controlar é fiscalizar a atividade de outras pessoas, controlar é fazer com que nada fuja do seu domínio. Então, meu irmão, se quer falar de controle, está falando com Deus, a pessoa certa. Nunca perdeu o domínio de nada. Nunca perdeu o domínio de nada. Para você ter uma ideia, Deus tem o controle. Para você ter uma ideia da dimensão do controle do poder de Deus, Deus tem controle sobre Satanás e os seus demônios. Para você ter uma ideia, o Senhor, quando Satanás chega diante de Deus para falar acerca de Jó, o que é que Satanás diz? Deixa eu tirar a vida dele, deixa eu fazer logo o que eu quero. O que é que Deus diz? Deus diz assim: tira tudo o que ele tem, menos a sua vida. Nessa você não toca. Por quê? Eu tenho controle de todas as coisas. Para você ter uma ideia da dimensão do controle de Deus, Deus controla, inclusive Satanás e seus anjos não fogem do controle de Deus. Segundo lugar, para você ter uma ideia da dimensão do controle de Deus, Deus controla os seus anjos. Para você ter uma ideia, Hebreus capítulo de número 1, versículo 6 e 7, comparados a ministros, servos de Deus. O anjo se apresenta diante de João, aí João vai adorar ao anjo, aí João diz: não faz isso, João, não vem para cá com o negócio de adoração de anjo. Ó João, levanta, porque eu sou servo de Deus, e conservo teu e dos meus irmãos, e dos teus irmãos. Para você ter uma ideia, quer ter uma ideia da dimensão do controle de Deus? Deus controla o universo. Para você ter uma ideia, Deus criou tudo pela sua vontade. Isaías 45 e 12. Quem foi que disse haja? Quem foi que disse é bom? Quem foi que disse aconteça? Quem foi que disse separe? Quem foi que disse produzir? Deus, o dono de todas as coisas. Agora, meu irmão, você que está me assistindo, você que está me ouvindo pela nossa rádio, preste atenção. Deus tem controle de Satanás e seus demônios. Deus tem controle dos anjos. Deus tem controle da história. Deus tem controle da natureza. Aí você acha que Deus perdeu o controle com o homem por acaso? Você acha que por acaso o homem está agindo fora do controle de Deus? Não, Deus ainda controla tudo. Agora anota aí, se Deus controla tudo e Ele controla tudo, entenda que mesmo assim Ele permite tribulação.
Mas pastor, se Deus controla tudo, por que a tribulação vem? Porque Deus quer te dar vitória, porque Deus quer te dar experiência, porque Deus quer te dar crescimento, porque Deus quer permitir na tua vida algo melhor, um nível superior do que você tem vivido com Ele. Aleluia. As tribulações só acontecem na tua e na minha vida. Controle de Deus, permissão de Deus. Todas as experiências que nós estamos vivendo, deixa eu dizer algo muito forte e muito tremendo, embora seja duro de aceitarmos, mas tudo que estamos vivendo, Deus ainda está no controle, mas Ele está permitindo. Por que Ele está permitindo, pastor, eu passar o que eu estou passando? Por que eu estou passando essa angústia? Por que eu estou passando esse sofrimento? Porque Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que a tribulação produzirá em vós paciência. A tribulação produzirá em vós experiência. A tribulação produzirá em vós esperança. E nós sabemos que a esperança não traz confusão. É por isso que está vindo tribulação. É por isso que a luta está tão grande. Mas Deus te trouxe aqui para me ouvir. E Deus me trouxe aqui para falar contigo. Que mesmo a luta que você está passando, não escapou do controle de Deus. Na hora que Deus quiser. Na hora que Deus quiser. Lembra do centurião? O centurião está com alguém enfermo em casa, morre, mas não morre. Quando ele chega diante de Jesus, vai na minha casa, mestre. Jesus diz, eu vou na tua casa. Não, faz o seguinte, basta uma palavra. Não sou digno que entres em minha casa, mas se tu disseres uma palavra, o meu criado será curado. Basta uma palavra para dar final ao que está acontecendo. Isso é controle. Deus tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Aleluia. É por isso que a igreja do Senhor, ela nunca pode viver desesperançada. É por isso que a igreja do Senhor tem ideia e conhecimento que Deus está no controle de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, que ela vive o Salmo 40 e versículo de número 1, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É porque a igreja tem consciência que Deus não perde o controle de nada, que ela vive o Salmo 37, versículo de número 5, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É porque a igreja tem conhecimento de que Deus está no controle de todas as coisas, que ela vive Romanos 8:28, que diz, meus irmãos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está permitindo, Deus sabe o que está fazendo. E sabe que eu estou pregando isso para você? Porque Deus falou isso comigo quando eu estava vindo para o culto. Quando eu estava vindo para cá, Deus disse assim, eu não perdi o controle de nada, eu estou com o controle de todas as coisas. Eu pude ouvir o Senhor falar ao meu coração, eu estou com o controle de todas as coisas. E porque Deus tem o controle, você sabe, você espera com paciência no Senhor. Porque o crente sabe que Deus tem o controle de todas as coisas. Em segundo lugar, ele deleita-se em Deus. Salmo 37, versículo 4, deleita-te. Em outra tradução diz, agrada-te da essência de Deus. Em outra tradução diz, fica tranquilo. O salmista do Salmo 23 vai externar essa confiança. Ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, por amor do seu nome. No versículo 4 ele dizia ainda, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A igreja não pode de maneira nenhuma viver desesperançada.
A igreja, em momento nenhum, diante do que estamos vivendo, pode perder o seu rumo. Eu disse ontem aqui na reunião de líderes da nossa igreja, do nosso setor, eu disse aqui, vou reproduzir a vocês a minha fala: essa pandemia está servindo para Deus chacoalhar a figueira, para Deus mostrar quem é quem. Essa pandemia está mostrando, revelando quem está firme de verdade ou quem está apenas empendurado no galho. Porque a igreja verdadeira de Deus, ela ainda está marchando, porque ela confia no Deus que nunca perde o controle de nada. Aleluia. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Versículo de número 4 do Salmo de número 46. Quando nós olhamos todo o Salmo 46, o salmista está numa angústia, e ele diz: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Aí ele começa a descrever uma catástrofe: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que a terra mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, e por isso não será abalada. Quem tem confiança no seu Deus? Quem tem confiança no Deus que tem servido? Aleluia! Não se abala com nada. Não fica por aí choramingando as pitangas, mostrando desespero, dando exemplo ruim aos descrentes, deixando transparecer que você não confia nada em Deus. Não. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Aleluia! Glórias a Deus. Isso é quem confia em Deus. Quem confia em Deus, deixa eu dar um outro exemplo e aprender mais uma lição. É como o apóstolo Pedro, lembra? Atos capítulo 11 em diante. Herodes manda matar Tiago decapitado, arranca a cabeça de Tiago. O povo lá embaixo se alegra, começa a gritar, começa a dizer: eita, mataram Tiago. Ele vê que o povo se alegrou e disse: Pedro, você daqui a pouco é o próximo. Amanhã eu te mato. A Bíblia Sagrada diz que Pedro vai para a sua cela e Pedro dorme. Porque Pedro tem mania de dormir em tempos difíceis. Pensa num camarada que não é qualquer coisa que tira o seu sono. Porque não dizer não é nada, porque o cara sabe que vai morrer amanhã, mas ele vai dormir. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque é tão profundo o sono de Pedro, que o anjo tem que mexer com ele para acordá-lo. Aí eu estava lendo a Bíblia e tentando entender por que é que Pedro dormiu. Aí eu encontro Jesus dizendo: Pedro, fica tranquilo, você primeiro vai pastorear as minhas ovelhas, você vai pastorear, vai cuidar dos meus cordeirinhos. E tem mais, quando forem te matar vai ser de uma maneira assim, ó, vão te vestir, você sem querer vestir, vão te levar para onde você não vai querer levar, vai ser assim, viu? Fica tranquilo. Jesus dá mais ou menos um desenho da morte de Pedro. Pedro diz: espera aí, ainda não pastoreei ovelha nenhuma, ainda não pastoreei cordeiro nenhum,
E o Senhor Jesus disse que eu vou cuidar das suas ovelhinhas e dos seus cordeirinhos. Peraí, se Jesus disse que eu vou cuidar dos seus cordeirinhos e das suas ovelhinhas, tô nem aí para o que Herodes anda espalhando para meu respeito, dizendo que vai me matar por aí. Diante da palavra de Deus, palavra de homem nenhum fica de pé. Vou repetir, para que os senhores ouçam o meu recado. Diante da palavra de Deus, palavra de homem nenhum prevalecerá. A palavra de Deus, ela vai permanecer, ela vai ficar de pé. Se o médico disse que você vai morrer e Deus ainda não cumpriu as promessas, fica tranquilo, levanta a cabeça, deixa vir corona, deixa vir o que vier. Você não vai morrer enquanto Deus não cumprir na sua vida a sua promessa. Para de andar com medo da morte. Para de andar desesperado, achando que fica tranquilo, Deus vai cumprir todas as suas promessas na sua vida. O escritor aos Hebreus nos revela algo tremendo no capítulo 10, versículo 23. Olha o que é que ele diz. Ele diz assim: meus irmãos, retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele prometeu, ele não falha. Fica tranquilo. Tem um hino que diz isso aí, né? Fica tranquilo. Pega aqui no sol maior para a gente cantar daqui a pouco esse louvor, por favor. Está entendendo isso aí? Não adianta a igreja ficar desesperada. Não adianta você ficar andando por aí, vou morrer, vai morrer mesmo, no dia que determinado estiver para morrer. Eu pastorei uma igreja, que eu vou contar essa experiência para você, e eu lembro, meu amado irmão, que tinha uma irmã que todos os dias, todos os meses ela precisava ir à capital fazer um exame. E ela disse assim, ó, toda vez que ela ia para a capital fazer o exame, eu tinha que orar na casa dela, porque a família ia me chamar e dizia assim às filhas: mamãe está lá chorando, mamãe está desesperada. Eu ia lá na casa da irmã e dizia: minha irmã, está tudo bem? Ela dizia assim: está tudo bem, mas eu estou com medo de morrer. Eu já me despedi dos meus irmãos, dos meus filhos. Eu disse: irmã, vamos orar. Eu pegava na mão dela e dizia: Senhor, tenha misericórdia, dá calma, controla. Amém, amém. Ela ia, voltava. No mês seguinte a mesma coisa: vou morrer. Lá ia o pastor Felipe orar: Senhor, dá calma, tenha misericórdia, leva a tua serva em paz e traz em paz. No terceiro mês que foram bater na minha porta, aí eu já levantei mais diferente. Falei: não, peraí, que isso aí não é de Deus não, deixa eu ir lá, vou lá, eu vou. Pastor, o senhor vai? Vou orar. Mas antes de eu orar, eu vou ler uma palavra. Cheguei na casa da irmã, eu disse: irmã fulana, posso ler uma palavra? Ela disse: pode, pastor. Já estava nos prantos. Eu vou ter que ir de novo, vou morrer. Hebreus capítulo 9, versículo 27 para a senhora, minha irmã. Ela disse: fala comigo, Deus. Eu disse: Deus vai falar. Está ordenado ao homem, e leia-se aqui, ao ser humano, morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Ela regalou os olhos: mas pastor, eu estou com medo de morrer, o senhor leu o versículo de morte. Eu falei: não, eu vou chamar a atenção da senhora para a palavra ordenado. Ordenado vem de ordem, não no sentido de mandar, mas no sentido de organização. Ela disse: o que é que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer, minha amada irmã, que nós temos o dia certo de subir. Nós temos a senha. Enquanto não chegar a hora, nós não vamos. Mas no dia que chegar, se prepara para encontrar com o teu Senhor.
Aquela irmã enxugou as lágrimas e disse: espera aí, o senhor está dizendo que enquanto não chegar o dia de eu morrer? Eu disse: enquanto não chegar o dia, pode cair avião, a senhora sobrevive, pode bater carro, a senhora sobrevive, pode parar o coração, Jesus dá de volta o batimento. No dia que não tiver marcado, a senhora não vai morrer, mas no dia chegado, não adianta. Então descansa, descansa no Senhor. Eu vou encerrar esta palavra terminando com Pedro dormindo, mas dormindo ferozmente enquanto estava marcado para morrer. Quem é que dorme sabendo que vai morrer amanhã? Eu te respondo: é quem confia na palavra do seu Deus, que a palavra de Deus prevalecerá sobre todas as coisas.